Olá pessoal, vamos hoje para a nossa aula de revisão de ciências, tá? Vamos iniciar retomando o assunto, os materiais podem ser reaproveitados. Se vocês olharem para essa imagem, o que ela apresenta? Muito lixo na praia. Será que esse lixo faz parte da paisagem natural? Certamente não, né? Como é que esse lixo chegou ali então? Toda vez que resíduos são jogados em lugares incorretos, o que acontece? Vem depois a chuva, essa chuva leva esse lixo para os rios e, por sua vez, os rios desaguam no mar. O que acontece? Contaminam oceanos e as praias, como a gente vê nessa imagem. Então, sempre lembrem, que todo lixo, independente do tipo que for, ele tem que ser descartado em lugares corretos. Será que tudo isso é lixo mesmo, Quais são as consequências? O ambiente sujo e poluído, doenças e mortes de muitos organismos. Mas será que tudo que nós jogamos fora é lixo? Será que é possível reaproveitar alguma coisa que foi descartada no lixo? Então, falamos tanto de reciclagem, dos cuidados, enfim. Sim, então a resposta, nós já temos por tudo que nós já sabemos e que viemos estudando desde o primeiro ano sobre reciclagem. Então, nem tudo que nós jogamos no lixo, nem tudo que nós descartamos é considerado lixo. E o próprio lixo, ele tem diferentes classificações, que a gente vai ver adiante também, tá? Dois tipos de lixo, resíduos e rejeitos. O que são rejeitos? São os itens que foram descartados e não podem mais ser reaproveitados de forma alguma, como papel higiênico, fralda descartável usados. São alguns dos exemplos de rejeitos, que são lixos que não vão mais ser aproveitados. Mas os resíduos, que são materiais, substâncias ou objetos resultantes de atividades humanas que são descartados. Os resíduos, eles podem ser classificados em resíduos orgânicos e resíduos inorgânicos. Vamos ver. Os resíduos orgânicos são sobras de alimentos e de vegetais em geral, como folhas, frutos, etc., que se decompõem mais rapidamente e podem ser tratados para se tornarem adubo orgânico. Esse tipo de resíduo é chamado de biodegradável e ele não polui o ambiente, porque ele se decompõe de forma bem rápida, E os resíduos inorgânicos são compostos por materiais que não se decompõem naturalmente ou que demoram muitos anos para se decompor. Esse tipo de resíduo, ele é chamado de não biodegradável, porque ele não se decompõe naturalmente ou ele demora muitos anos, muito tempo para se decompor na natureza. Quando descartados de forma incorreta, os resíduos inorgânicos, ele pode ser prejudicial para os seres vivos. A gente tem aqui a imagem de uma tartaruga marinha, envolto aqui em plásticos. O que acontece? Como um dos alimentos da tartaruga marinha são as águas-vivas, ela é muito parecida com o plástico na água. Então, já dá para ter uma ideia do que pode acontecer, Ela confundindo o plástico com as algas marinhas, e aí, água viva, Aí o que acontece? Ela se alimenta de plástico e causa a morte das tartarugas. Então, além disso, o plástico, ele demora bastante para se decompor e na água ele libera gases poluentes e substâncias tóxicas na água e no subsolo. Essa é uma das importâncias de o plástico ser separado e encaminhado para reciclagem e não simplesmente descartado na natureza, que ele acaba tudo isso indo parado no mar, certo? Vamos ver então um pouquinho mais sobre de onde vem e para onde vão os resíduos que nós descartamos. Quem produz resíduos? Será que é só as nossas casas? Nós temos resíduos, que são produzidos pelas nossas residências,
pelas indústrias, pelos hospitais, pelo comércio, pela agricultura, pela criação de animais, diferentes resíduos. O que a gente vê aqui na imagem são resíduos produzidos por hospitais. O que nós temos aqui? Seringas usadas, caixa de remédio, remédio vencido, né? Aqui descarte, uma caixa com descarte. E isso tudo tem que parar em locais adequados, né? Se não tiver cuidado, pode contaminar o solo, pode ter várias consequências negativas, tá? Para os animais, para quem vive aos arredores. Lâmpadas fluorescentes, elas são perigosas porque elas possuem em seu interior substâncias tóxicas aos organismos. Portanto, não devem ser colocadas em lixo comuns, e sim levadas a locais de coletas adequados, né? Da mesma forma como as lâmpadas, as pilhas, né? Elas também precisam ser descartadas em locais adequados. Geralmente a gente encontra em alguns locais postos de recolhimento de lâmpadas, de pilhas, de baterias, né, onde empresas que têm capacidade de organizar esse material e descartar de forma correta, né, recolhem e levam, porque ele não pode ser descartado no nosso lixo doméstico, ok? Vamos ver então mais um pouquinho sobre a produção de resíduos. O que a gente produz de resíduos nas nossas casas, né, nos domicílios? Latas de alimentos, sacos plásticos, embalagens plásticas, embalagens de papelão, restos de alimentos. Isso é o lixo que a gente produz em casa, entre outros. Aqui está alguns exemplos só. Se vocês olharem nas latas de lixo das casas de vocês, né, o que a gente vai encontrar? Basicamente isso aqui. O comércio, que tipo de resíduo o comércio produz? Papel, papelão, isopor, plástico, barbante, né? É o que geralmente se a gente vê nas lixeiras bem próximas ao comércio, é mais ou menos isso que a gente vê. Claro que a gente tem aqui ainda, dependendo do tipo de comércio, né? Se for de comércio de alimentação, a gente vai encontrar muito parecido também com o lixo que a gente produz em casa, né? Com os resíduos que a gente produz nas nossas casas. Nos hospitais, seringas, agulhas, luvas, algodão, embalagens de medicamento, remédio vencido, curativos. E nas indústrias, sobra de matéria-prima, como madeira, metal, papelão, cerâmica, plástico, couro, entre outros. Também nós temos resíduos nas ruas, tá? Que tipo de resíduos a gente encontra nas ruas? Resíduos provenientes das varreduras de ruas e feiras, papel, plástico e restos de alimentos também. Aqui na imagem nós temos uma pessoa, né, juntando esse lixo das vias, né, para ser descartado também em locais adequados, de forma adequada. Por isso a importância também de quando a gente às vezes está caminhando na rua, né, só descartar o lixo quando encontrar uma lixeira, porque os nossos resíduos, quando a gente está caminhando, come alguma coisa, um papel de algum embrulho, enfim, procurar sempre uma lixeira mais próxima para descartar ali e não jogar no chão, tá? Lembrem de todas as consequências quando a gente descarta os nossos resíduos em lugares impróprios, né? Se a pessoa não está ali, não precisaria ter alguém para juntar o lixo das ruas, se as pessoas colaborassem e descartassem sempre nas lixeiras os resíduos, né? Quando não se descarta, aonde vai parar isso? Né? A chuva leva para os rios levam para o mar e nós já vimos o que acontece, certo? Pessoal, terminamos aqui a nossa primeira aula de revisão. Continuaremos na próxima, tá? Até mais!